É Tudo isso bem, mesmo. Fernanda? Tudo bom e você? Muito bem. Obrigado pelo convite, viu? De estar aqui com você, com vocês e Eu com que quem agradeço. mais vier. Então vamos lá, vamos começando, né? Para quem chegou aqui no horário certinho. Eu e Ana Paula tá aí, as pessoas estão entrando. Bom, a gente está pela primeira vez ao vivo aqui no Instagram da Star Palestras, né? E eu acho que como todo mundo conhece a gente, sabe que sempre a nossa prioridade aqui, o nosso objetivo, para não dizer uma missão, realmente é levar um conteúdo, né? Um conteúdo de qualidade, que modifique as pessoas, que agregue na vida das pessoas, né? Que tenha relevância. Então é isso que a gente quer fazer aqui hoje de novo. Obrigado por me incluir nesses seus critérios. Lógico, é lógico. Eu acho que você tem um conteúdo riquíssimo para trazer para as pessoas e eu acho muito bacana, tem que fazer mesmo. Então a gente queria, na verdade, mostrar alguns caminhos, né, para quem vai assistir aqui, né, para sair da crise. Então eu queria primeiro dar as boas-vindas a todos que estão assistindo aqui. E nós vamos falar de Provocando a Prosperidade, a nossa live de Provocando a Prosperidade. E aqui a gente organizou aqui na Star, organizamos essa live e nós trouxemos esse convidado muito especial que é o Marcelo Guimarães. Marcelo é coach, provocador de prosperidade, advogado, palestrante com especialização em programação neurolinguística e microexpressões faciais, que é uma coisa bem diferente, bem legal, que depois você precisa contar mais sobre isso. Conto sim. Meu nome é Fernanda Cunha, além de empreiteca, eu tenho formação em secretariado executivo bilíngue pela PUC, com especialização em administração de empresas na GV, e sou diretora da Star Palestras. Nos próximos 45 minutos, então, nós vamos entrevistar aqui o Marcelo Guimarães, esse convidado especial. E eu queria falar para todo mundo que está assistindo aí que mande sua pergunta ao longo dessa live aqui, e nós vamos tentar responder todas as dúvidas. Marcelo, obrigada de novo por aceitar esse convite. Bom, então vamos começar lá do começo. Marcelo, a grande pergunta, o que é prosperidade? E como é que a gente provoca essa prosperidade nas pessoas? Então eu vou separar em duas respostas, tá ok? Tá? O que é prosperidade? O que eu e nós entendemos que prosperidade ocorre quando você realiza aquilo que na sua vida está alinhado com os seus valores humanos mais básicos, mais essenciais, que norteiam a sua vida. Cada um de nós tem a sua individualidade e tem os valores específicos que são aqueles que são a pedra fundamental da nossa existência como ser. Prosperidade ocorre quando você realiza atos, pensamentos, relacionamentos e toda uma série de áreas da nossa vida que estão alinhados com esses valores. Prosperidade, então, não é um conceito específico ou que eu poderia dar como universal para todos. A gente recebe muitas mensagens, WhatsApp, direct, e-mail, falando, mas o que é prosperidade? Prosperidade para mim pode ser diferente do que é para você. Realmente, na vida concreta, a prosperidade ela é diferente, mas ela tem como sempre o mesmo fator em comum, realizar o ser humano enquanto ser humano. A gente parece que esquece o que é ser humano. Uhum. Nós vamos agindo na vida como se fôssemos apenas mais um. Mas dentro, eu costumo dizer isso também em palestras, Fernanda, que dentro desse corpo, que é matéria, tem algo que não é matéria, e não vou entrar nessa conversa transcendental, mas a gente sabe que tem alguma coisa diferente dentro de cada um de nós. Sim. E a prosperidade é realizar essa coisa diferente. Esse impalpável, essa essência, essa missão que nós todos sabemos que temos e que nem sempre é muito clara. Quando nós estamos alinhados com nossos valores, com os nossos pensamentos, a prosperidade ela ocorre como consequência. E a sua segunda pergunta é, que eu dividi em duas. Como provocar essa prosperidade? Nós nos chamamos de provocador de prosperidade. Uhum. Por quê? Porque muitas pessoas entendem, primeiro, não estão mais com esse raciocínio. Não percebem que existe a possibilidade
de realizar e serem prósperos. Então, esse vocabulário, esse vocábulo saiu do radar da pessoa. Então, esse é o primeiro ponto muito importante de se colocar. A provocação de prosperidade vai num processo de coaching, junto com programação neurolinguística, junto com microexpressão faciais e uma série de outras coisas que a gente tem informação também, acessando esse conteúdo essencial que a gente respondeu agora na primeira pergunta sua, para que isso, o cliente, a pessoa, se aposse de si de volta. Aqui eu quero fazer uma remissão, apenas a título de indicação. Tem um livro do padre Fábio de Mello, e a minha indicação não é religiosa, mas é um livro que vale a pena olhar, no mínimo, que chama-se Quem Me Roubou de Mim? E esse título é muito importante porque tem a ver com a resposta que eu estou te dando. Parece que a gente esqueceu que a gente tem direito a ser um ser humano. Então, esse título combina com essa minha reflexão, e a provocação de prosperidade é justamente ocorre quando nós acessamos o cliente, ele traz experiências da vida dele, traz anseios, especialmente isso, não realizados, frustrações e autolimitações. E nós, com nossas técnicas, vamos como é que chama? Vamos esqueci a palavra. Cavando esses pequenos elementos que a gente vai vendo e vamos desenterrando esse ser. E só para terminar agora essa resposta que eu estou te construindo, porque ela acessa muitos elementos aqui na minha mente, é por isso que às vezes eu estou pensando aqui. Teve uma vez que um cliente nosso falou uma coisa poética sobre o que nós fazemos. E esse cliente, para dar um perfil, é um homem de 50 e poucos anos, que trabalha na segurança pública, então trabalha diretamente com a violência. Enfim, um perfil bastante nesse estilo. Ele falou assim pra gente: Marcelo, vocês são arqueólogos de alma. E eu falei, por que isso? Porque eu me impactei. Ele falou, vocês veem uma pequena parte desse esqueleto nosso que está aparecendo. E com suas delicadas ferramentas, vocês vão tirando o pó que está em volta. E a gente vai percebendo que vai surgindo toda uma estrutura que estava esquecida. E surge tudo aquilo que a gente estava procurando descobrir. É bem interessante a Bonito colocação. Isso. Diferente, sim, sem dúvida. Sem dúvida, bacana. E agora me fala uma coisa, a gente está aqui em tempos de coronavírus, né? As pessoas estão se sentindo meio sem rumo. O que você dá de dicas para a gente seguir um caminho de prosperidade, para a gente, né, dicas e estratégias, né? O que fazer, como fazer para a gente prosperar num tempo tão difícil, tão desafiador como esse? Primeiro, por mais grave que seja a situação que nós estejamos vivendo, também há muitas coisas boas acontecendo. Acontece que nós nem sempre estamos vendo. Divulgando as coisas boas. Tá. Eu estou falando que a mídia também nem sempre divulga coisas boas. Sim. Então, uma dica prática que eu posso dizer é: o que é que você tem lido, com o que você tem conversado, como você tem reagido às situações? São elementos mais positivos ou, da maioria, não positivas? Eu gosto de falar o antônimo de positivo como não positivo. Eu não gosto de usar o antônimo do português do positivo por uma questão de energia das palavras. Então, eu ia te fazer essa pergunta, por quê? Porque as palavras carregam uma significação muito grande. Sim. Muito grande. Isso, na própria programação neurolinguística, a gente vê isso. Por isso, o conceito exato do que a gente deve falar e cuidado com as palavras que a gente escolhe. Também, as palavras que a gente fala também são uma escolha.
Então, assim como as palavras, indo para a tua resposta, como lidar com isso tudo que está acontecendo, é procurar também elementos positivos do que está acontecendo. É divulgar os elementos positivos, os fatos positivos, as atitudes positivas que as pessoas estão realizando. É minimizar ao máximo o que não é positivo. Não que você fique um alienado. Claro, está acontecendo muita coisa, mas não está acontecendo só isso. E aqui eu quero dar uma outra dica de livro muito legal, que, assim, que me fez tremer na base. Esse livro eu li o ano passado. Ele chama-se A Bailarina de Auschwitz. Esse livro é escrito pela doutora Edith Eva Eger, que é uma sobrevivente de Auschwitz, para dar o contexto do livro. E eu tive a honra de falar com ela por telefone, porque é um livro que me impactou extremamente, eu vou citar o porquê. E eu consegui o telefone dela na Califórnia, ela tem 92 anos, só para agradecê-la por ela ter escrito o livro. Ela poderia ter guardado aquela história, que é a história dela, mas ela compartilhou isso com a humanidade. Por que eu estou lembrando do livro? Porque ela diz uma frase do livro, e vamos lembrar que nós estamos falando de uma sobrevivente de Auschwitz. Não é alguém que apenas em comparação, apenas ficou desabrigada. Esse personagem que está vivo, que é a doutora Edith, dançou balé para o Mengele. Por isso que o livro chama-se A Bailarina de Auschwitz. E só não foi morta porque o resto está no livro. Mas, enfim, e ela diz o seguinte. Então, essa é a pessoa que vai falar a seguinte frase. Em qualquer situação que você estiver vivendo na sua vida, há sempre uma possibilidade de vida. Quem falou isso foi uma mulher prisioneira em Auschwitz durante 1 ano e meio. Então, trazendo, e com muito respeito à autora, essa vivência que ela teve para o que nós estamos passando, em qualquer momento de vida que a gente esteja passando, há sempre uma possibilidade de vida. Se não estamos vendo, é porque estamos focando no não positivo. E aí, conjugando as duas respostas que eu te dei. Entendi. É um alerta, né, para se pensar, uma coisa aí que a gente tem que refletir realmente e ver o que a gente está, né, o que tem na frente. E a gente falando assim hoje as pessoas tem pessoas que trabalham, que têm lá seu emprego, e tem outras pessoas que são empreendedoras. O que uma tem que fazer diferente da outra? Como fazer? Qual o caminho a seguir? Vamos de novo lembrar que as duas têm em comum que as duas são seres humanos. E nós somos, eu não sei se eu responderia exatamente o que uma tem que fazer diferente da outra, nós somos muito mais do que uma profissão. Nós temos muito mais capital vivencial, experimental, acadêmico, tecnológico e técnico do que não cabe em uma profissão só. Você me apresentou, quando você falou da minha entrada, que eu sou advogado e tenho essa formação. Que eu sou formado em coaching, que eu sou formado em programação neurolinguística, que eu sou isso e aquilo outro. Entre outras coisas. Isso que você contou é o que dava para falar para o nosso ambiente, que é restrito, que é específico para essa live. Mas eu faço outras coisas, só não cozinho bem, e tenho várias outras coisas que eu não sei fazer também. Mas eu tenho outros capitais intelectuais e vivenciais que me dão a capacidade de transformar isso em algum produto que possa beneficiar alguém. É importante lembrar que a gente também trabalhou isso com vendas, que alguém só compra alguma coisa quando reconhece um benefício naquela coisa que está comprando. Então, você, Fernanda, eu, Marcelo, e todas as pessoas que estão nos assistindo, até pessoas que eu vejo eventualmente aqui embaixo, que eu estou olhando os nomes, que eu também conheço, e que eu também mando um abraço para todos, né? Mas nós somos muito mais. Então, nesse momento, é pensar o que eu posso fazer e que eu sei fazer, e que eu abandonei, e que eu, de algum jeito, larguei no passado, e que hoje eu posso recuperar esse capital.
e transformar isso em um novo produto. Ontem à noite nós conversamos com uma amiga que trabalha muito com artesanato e está impedida, por uma série de outros motivos, de questão de locomoção entre cidades, de trabalhar com isso, né? De ir na fábrica dela. E ela falou, Marcelo, eu comecei agora, eu percebi que eu já pensei em fazer jogos americanos com tintura natural. Eu recuperei isso tudo em mim, eu me reinventei. Então a resposta que eu posso dar tanto para o empreendedor quanto para uma pessoa que trabalha no formato CLT, no formato empregado, você é muito mais do que você sempre fez. Recupere esse conteúdo, que é inclusive um dos exercícios que a gente faz nos nossos programas de coaching. Recupere esse conteúdo e mais, esse conteúdo não se restringe aos últimos 5 anos. Esse conteúdo começou quando você começou a aprender a andar. Desde que você nasceu, você está aprendendo coisas. Tudo isso vale a pena ser trazido de volta à consciência, à memória, para verificar agora, um pouco mais velho, o que você pode fazer e transformar isso em benefício para a sociedade e, consequentemente, para você. E o que impede essas pessoas de enxergarem isso? Fernanda, você é uma empresária de sucesso que eu admiro, que você construiu, eu conheço um pouco da sua vida, que você construiu o que você construiu. Mas eu tenho certeza que você ouviu de várias pessoas, você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai fazer isso, Fernanda? Não vai dar certo. Toma cuidado. Não, sabe por quê, Fernanda? Continuaria dizendo essa pessoa. Sabe por quê, Fernanda? Porque eu conheço um caso que a pessoa fez exatamente o que você está fazendo e ela só se deu mal. Então, entre outras coisas, Fernanda, o que nos impede é dar ouvidos para a opinião lixo. Não há outra palavra para dizer. E aí me vale uma outra remissão de uma outra pessoa que eu admiro muito, não conheço pessoalmente, que é uma americana que chama Brené Brown. Ela tem um documentário, um filme de uma palestra dela no Netflix. Se puser Brené, B-R-E-N-E, Brown, de marrom, B-R-O-W-N, vai achar lá no Netflix. E ela fala, quando ela fez uma exposição no TED, naquele grupo de palestras, ela fala que ela recebeu muitos comentários desagradáveis, graves e ofensivos a ela e a fala dela. E ela fala exatamente sobre coragem no tema da palestra dela. E ela diz, eu resolvi não olhar mais para aqueles. Então, não que a gente não deva ouvir a opinião dos outros, mas a opinião de pessoas que a gente confia. E às vezes da gente mesmo, né? A gente também tem... Essa é uma parte. A outra parte, obrigado por você ter me aberto essa segunda vertente, a outra parte é todo o pesado auto-julgamento que a gente faz da gente. Se cada um de nós verbalizasse, mesmo com som, todos os maus pensamentos que a gente faz contra a gente teria vergonha. Verdade. Nós nos tratamos pior do que nós tratamos os outros. Teve um exercício que uma vez a gente fez com um cliente, com um coach, e a gente estava exatamente tratando desses pensamentos, desse auto-julgamento severo. E eu falei para ele, mandei sentar num sofá que a gente tem ali no escritório, num assento, e anotei tudo antes, e comecei a falar tudo que ele tinha falado contra ele. Mas aí era eu que estava falando. Aí ele não aceitou. Ele repudiou, ele refutou. E por quê? Porque o ato de eu falar tornou aquele conteúdo concreto, porque é um ato, não é um pensamento abstrato que ninguém ouve. Então, nós nos tratamos mal, mas, de fato, a gente não acredita que a gente seja tão ruim. A gente sabe que a gente é bom. A gente sabe que a gente tem coisas para aprender. Mas isso não impede de reconhecer o valor que a gente já conquistou nessa trajetória. Estou vendo aqui o comentário da Paula, ela disse, nossa, até doeu. Eu acho que esse é um bom exercício para a gente fazer. Gostei dessa dica.
né? Anota tudo que você pensa de ruim de você e pede para outra pessoa falar. Anota o papelzinho que tá. Mas se possível, com uma boa distância física, não por uma questão de coronavírus, por uma questão para você não dar não agredir aquela pessoa que está falando de você. Então imagine que cada coisa, cada pensamento, agora eu vou ter que usar a palavra negativo, que você tenha contra você, verbalize, para você ver onde você vai parar. Eu não aconselho fazer esse exercício de estar falando isso, porque justamente é o oposto. A questão é você, sim, ter consciência de tudo que você já conquistou na sua vida. E o contrário também, não seria legal fazer? Você coloca no papel todas as coisas boas, de repente é um estímulo, não? O que você tem de bom? Eu acho excelente isso que você falou. E tem outras coisas. Pô, mas Fernanda... Aí vem a pessoa e fala assim, pô, Marcelo, pô, Fernanda... Mas sei, eu não sou tão bom em tantas coisas e tal. Aí entra uma falsa modéstia. Tá bom, aí eu viro e falo assim, sabe o que você faz? Pergunta para 5 pessoas que você confie no que elas acham que você é bom. Ou quais habilidades ela acha que você tem. Não precisa ser necessariamente uma atitude concreta, mas o que os outros pensam de você positivamente. Entende? Se você não consegue recuperar esse conteúdo sozinho, vamos supor isso, tá bom, pergunta para o outro. Aí você vai... Sabe que eu não tinha pensado nisso? Fora o que você mesmo sugeriu, que é bem interessante, é você, no papel, tudo que você sabe... Congelou. Voltamos? Você congelou... voltou. Tudo bem? É você escrever no papel tudo o que você sabe e que você sabe que você é bom. Seja por autoconsciência, seja pela fala dos outros. E também você filtrar que tipo de conteúdo você deixa entrar no seu ser. Tem uma pergunta aqui interessante do Cesário. Podemos dizer que a base de nossas crenças limitantes seria o medo? O Cesário, obrigado. O Cesário é nosso sócio nessa tal prosperidade. Sim, é o medo, mas é o medo não no sentido só de proteção, porque o medo ele é útil. Se nós chegarmos à beira de um penhasco e não tivermos medo, alguma coisa está estranha na nossa mente. Mas é o medo do fracasso. Acontece que quem não faz, quem não age, consegue exatamente aquilo que tem medo, que é o fracasso. Exato. Quem não age, não age porque não sabe se vai dar certo, entre outras coisas, por medo, como o Cesário disse. Então, eu vou me permitir pegar o seu exemplo, Fernanda. Eu não vou abrir uma agência de palestra porque, eu não sei se vai dar certo, eu tenho medo. Tá bom, se a pessoa resolve não agir por medo, ela está conseguindo exatamente aquilo que ela não quer, que é o fracasso. Exato. Só fracassa quem não age, só fracassa quem desiste. Então o medo está sim na base das nossas crenças limitantes, sim, porque não faz sentido. E é um outro exemplo ainda, que é o que nós chamamos de exigência a priori da garantia do resultado. Eu só vou agir se eu souber que vai dar certo. Tá. Tá. Então tá bom. Enquanto isso, você está esperando saber que vai dar certo a priori, outras pessoas estão agindo. Ou você acha que só você teve essa ideia? Diga, desculpa. Não, assim, veio dessa sua fala. Você acha que as pessoas que prosperam são corajosas? Porque, veja só, me lembrou agora o exemplo lá do dono do Habib's. O cara, sim. Ele faliu, acho que 8 vezes, e na 9ª vez que ele acertou, e ele é um mega empresário, etc. Né? Tem que ter muita coragem para você falir uma vez, abrir outra empresa, falir outra vez, abrir, não é? Eu acho que é uma questão de coragem aí dele. Me fala um pouquinho disso. O que você acha? Acho que sim. E vou chegar no nível um pouco mais profundo, não só
de uma prosperidade como nos negócios, como você citou, mas para você ser o que você sabe que você é, tem que ter coragem. Tá, A repete. coragem, Repete. para você ser aquilo que você sabe que você é, tem que ter coragem. Tá. Eu quero dizer isso. O que eu quero dizer com isso? Para você exteriorizar e ser aquilo que você quer ser, você tem que ter coragem de não dar a bola para tanta gente. Você tem que ter coragem de romper com algumas pessoas. Você tem coragem de se expor e ser desagradado. Você tem coragem de se submeter a um julgamento onde você sabe que você também é falível. Então, para poder ser um ser humano, na plenitude do que isso quer dizer, exige coragem. Mas, quando você sabe que você está fazendo algo que tem altíssima significação para você, você já não entra nem tanto mais no cômputo da coragem. Porque a libertação que você sente em poder ser, te dá o que a gente está chamando de coragem. Nós todos passamos por julgamentos, auto-julgamentos e julgamentos externos. Isso vai nos acovardando ou vai nos libertando. Então, para você ser e você enfrentar, empreender, tem que antes ter coragem de ser ser humano. O resto é consequência daquela decisão interna que você tomou. É forte isso. Tem uma pergunta aqui da Ju. O medo, nesse caso, seria como uma autodefesa? O medo tem, como eu disse, obrigado também pela pergunta, ele tem uma autodefesa, tem uma função de autodefesa, como a gente deu um exemplo muito comum do penhasco. Acontece que a gente também se coloca em situações dizendo que é uma autodefesa, mas não é. É falta de coragem. Não é um medo protetivo. É uma falta de autopermissão. Eu não posso, eu não devo, o que minha mãe vai pensar, o que meu pai, meu marido, minha esposa, meus amigos. Quando você decide ser quem você é, você perde coisas. Você perde relacionamentos. Você ganha outros. Agora, teve uma passagem que uma vez uma pessoa me perguntou, um parente próximo, virou para mim e falou: não, eu queria pedir a sua opinião sobre o assunto X, não sei. Eu falei, sei. Aí ela disse, mas eu queria pedir a sua opinião como meu parente, não como meu parente coach. Aí eu virei para ela e falei assim, então, isso não é possível. Porque eu sou isso tudo. E eu tenho duas alternativas. Não ser o que eu sou, agradar ou desagradar pessoas. E ser o que eu sou, agradar e desagradar pessoas. O resultado é o mesmo. Mas o prejuízo que eu me causo é altíssimo quando eu não sou o que eu sou. Então, a resposta da Juliana, eu não colocaria o medo como autodefesa. Talvez eu colocasse como falta de autoconfiança em saber que pode confiar. E para essas pessoas, supondo que seja o caso, eu diria, ninguém dá pulos grandes. Eu gosto muito de lembrar do exemplo da Madonna, porque em 1982, quando ela começou a carreira, eu vou seguir. Agora voltou. A Madonna começou lavando prato. A Madonna não chegou onde ela chegou de um dia, de um ano para o outro. Existe um caminho que você pode percorrer. E são essas pequenas etapas, Juliana, que fez a pergunta. São essas pequenas etapas que a gente vai encarando. Você dá o primeiro passo que você sabe que você dá conta. E a partir daí você dá o segundo passo, porque você já deu conta do primeiro. E se você não deu conta do primeiro, talvez ele tenha sido muito grande. Aí você dá um passo ainda menor. Mas não acredito que o medo seja aí uma autodefesa na situação que ela colocou. Então, tem
uma pessoa que eu não sei o nome aqui, que estava perguntando sobre a coragem, se a coragem está ligada à autoestima. Eu acho que você mais ou menos já respondeu, né? E ela pergunta também, há de se fazer um resgate, há de se resgatar a estima para poder caminhar? A estima, a autoestima, acredito que seja, a gente tem. É só fazer aquele exercício que eu falei de falar mal de você mesmo alto, você vê como a sua autoestima vai gritar. Ela não vai deixar isso acontecer. Acontece que parece que a gente vai testando algumas coisas como se a autoestima fosse dar um grito. Nós temos autoestima, quer ver? Nós todos que estamos aqui temos, no mínimo, a seguinte autoestima. Eu tenho certeza que todo mundo que está com você, comigo, que está nos assistindo, fez a sua higiene pessoal hoje. Ninguém pensou, deixa eu ficar 7 dias sem escovar o dente, deixa eu aparecer de qualquer jeito, enfim, exemplos dessa ordem. Ninguém pensou isso. Então, no mínimo, da autopreservação da saúde e higiene física, a nossa autoestima já existe. O que a gente pode fazer é, a partir desses exemplos que a gente sabe que a gente dá conta, de novo é o mesmo raciocínio, e para outros exemplos. Por exemplo, tem muitas pessoas, isso é legal fazer uma ligação de assunto, que como nós estamos numa época de vídeo e todo mundo teve que ir para os vídeos antes, logo de uma vez só, tem muitas pessoas que estão com limitação, sempre tiveram limitação de expor a sua face no vídeo. Eu respeito essa limitação, mas eu acho completamente descabida. E vou justificar. Por quê? Porque a sua face, Fernanda, de novo, eu vou pegar você como exemplo, e porque eu estou te olhando, e você também a mim, a sua face, ela talvez seja nova apenas para você. Como assim, Marcelo? Ela só é face nova para você, porque você não se vê no espelho todo dia, toda hora. Mas todo mundo com quem você conversa está acostumado com a sua face. Então a sua face para nós não é nova. Essa é a primeira live que eu faço, então também não. Então, como você tem pouco hábito de ficar se vendo no vídeo toda hora, quando você se vê, te gera uma impressão estranha que pode depois bater com a autoestima, né? Chegar a abalar a autoestima. Não, mas a autoestima é você dar o próximo passo. Faça um vídeo. Eu costumo dizer para os clientes que a gente trabalha também com esse material de divulgação profissional dos clientes, né? Isso chama-se Persona Digital. Está lá no nosso site. Vou aproveitar já para falar. É muito bacana esse teu trabalho. Esse trabalho é muito legal. Depois você dá uma canja aí pra gente e fala o que é isso, tá? Vou falar já, que senão depois... é bem legal. Posso falar já? Fala. Bom, primeiro o site é prosperidade.com.vc, que é a abreviação de você. Porque é prosperidade com você. Prosperidade.com.vc. E o Persona Digital é justamente isso, que também está no site, é /Persona Digital. É justamente isso, é você trazer toda essa sua essência, isso tem a ver com as perguntas anteriores que você fez, trazer a sua essência profissional, a sua autoconfiança profissional e os benefícios que você propicia pelo seu exercício profissional, numa mensagem clara, assertiva, com propósito, construída por você e também dirigida por nós. A gente ajuda todas essas etapas. A gente recupera esses valores, que são as perguntas anteriores, a gente recupera esses valores, a gente chega na construção de um discurso estruturado, retificamos pequenas questões, tem até, acredito que uma... ela acabou de escrever, a Fernanda... Tem a Fernanda, que eu já vi o caso dela, belíssimo. A Fernanda primeiro, ela é muito generosa. É seu modelo. Era um modelo e é um modelo do que aconteceu na vida dela profissional depois do que ela fez com o Persona Digital. E aí a gente estrutura com pequena... capta os valores, estrutura um discurso verbal assertivo, algumas retificações ou acréscimos nesse discurso, filmamos, nós filmamos mesmo, essa fala que é voltada com um público específico de acordo com uma conversa prévia, e fazemos a edição para colocar nos canais de mídia desse cliente. Isso ainda tem uma outra etapa, que tem a questão da estratégia de mídia, que a gente também faz, mas o Persona é especificamente isso. Aí você vê, Fernanda, aqui, até me dá umas irritações aqui, umas inquietações que ficam me mexendo.
tanta gente boa, com tanto conteúdo profissional, eu tô falando, Sim. que tem muito para contribuir para o mundo e não faz porque tem vergonha, porque tem baixa autoestima, porque, enfim... Eu falei outro dia, ontem, por uma grande amiga médica minha também, e é excelente profissional. Eu não tenho... Só tenho coisas boas. Eu falei para ela assim, olha, tem essa coisa que a gente podia fazer juntos. Ela assim, não sei, eu tô com a agenda muito cheia. Eu falei, não é por você, é pelo mundo. Quem é do bem e quem faz o bem tem que fazer e tem que divulgar. Porque essa modéstia, esse jeitinho enclausurado que a gente fica, tímido, vergonha, autoestima, estética, está prejudicando o mundo. Porque tem muita gente, e claro, estou generalizando, mas há milhares de exceções, que não está contribuindo com o mundo. E quem sabe que é do bem, que é um excelente profissional, tem a obrigação de informar. É informar, não é vender. Porque vender só acontece se alguém comprar. E não é você que decide se alguém vai comprar. Mas é você que dá a chance da pessoa comprar se você informa o que você faz. Então aí eu falei para essa médica, você tá cheia de coisa? Tudo bem, não é por você, é pelo mundo. O mundo precisa da sua medicina. Isso é a persona digital. É muito legal, isso é muito legal. Tem aqui um comentário da Ediene, ela diz, vejo que a maior virtude de quem tende a ser vencedor é acreditar que se o que você não alcançou, se você não alcançou algo, é porque o tempo ainda está correndo a seu favor. O tempo está sempre correndo a favor. E aí, eu gosto muito das referências, de onde vêm os nossos pensamentos. Numa das formações que nós fizemos em coaching, que é em Positive Coaching, na Sociedade Brasileira de Coaching, é importante dar as referências também, tinha uma das missões, no final de um dos dias de treinamento, era quebrar uma tábua de madeira. Quem conhece o meu escritório, nosso escritório conhece essa tábua, ela está lá, e quebrar uma tábua de madeira com um morro. Para poder fazer esse exercício, a gente tem que assinar uma autorização de autorresponsabilidade sobre aquilo. E tem uma ambulância que fica do lado de fora para eventuais infortúnios. E o que diz o Vilela, que é com quem nós estudamos nesse caso específico? Ele fala, se você não conseguiu, respondendo a Edilene, eu acho que escreveu, se você não conseguiu, não significa que você não é capaz. Significa apenas que talvez você não tenha tido a autoconfiança necessária, não conseguiu quebrar até aquela tábua, tá? Mas isso serve como metáfora para a pergunta dela. Se você não conseguiu quebrar aquela tábua, significa apenas o seguinte: ou você não tinha a autoconfiança necessária, ou você não usou a técnica necessária, ou você não viu propósito suficiente em poder fazer aquilo. Não significa que você não vai conseguir. Significa apenas que você tem que ajustar uma ou outra coisa para conseguir o seu objetivo. Então, se você não conseguiu ainda prosperar, não significa que você não vai conseguir. Significa que você tem que ter leitura sobre o que está acontecendo e saber da profundidade do seu propósito. E agora, nesses tempos aí de corona, essa coisa, né, difícil, desafiadora, como eu nem falo difícil, eu digo desafiadora, porque de alguma maneira a gente, né, vai crescer ainda muito. Eu acho que o desafio é uma coisa sempre que traz crescimento, né? Nesses tempos, as pessoas ficam desesperadas e podem até acabar tomando decisões erradas, né? O que você aconselha? Dá uma luz aí para essas pessoas que estão enxergando só trevas nessas. Então, só treva, ótimo. Faz o seguinte, para você, tô falando com essa pessoa específica agora. Você tá achando que tá tudo ruim, tá tudo difícil? Você tá com maus pensamentos, emoções desse nível também, dessa qualidade? Você vai fazer o seguinte, hoje à noite. Hoje à noite e durante um mês, independente do tempo que dure a pandemia. Você vai pegar um caderno, não pega o celular, pega um caderno e uma caneta e você vai escrever 3 coisas boas que aconteceram naquele dia que está terminando. Qualquer coisa boa.
Desde o fato de você ter água quente no seu banheiro, porque isso é uma coisa boa, tem gente que não tem. Ou desde você ter conseguido passar aspirador de pó na sua casa e não ter tido dor nas costas. Coisa, não precisa, ou até grandes coisas. Eu estou pegando exemplos mais simples, porque as pessoas às vezes acham que coisas boas só são as coisas grandiosas. Não. Muita coisa acontece no nosso dia a dia que a gente deve agradecer. Então você vai fazer isso para você mudar o seu padrão de pensamento. Você vai pegar esse caderninho. Eu gosto de caderninho porque é mais aconchegante a palavra. Vai pegar esse caderno e vai escrever a data de hoje. Vai colocar dia 28 de abril de 2020. 3 coisas boas. Isso é para você ficar com você. Não é um diário, não é para você colocar para ninguém. Faz o que você quiser. Mas o que eu estou te informando é isso. Para que você comece a mudar a ótica pela qual você olha o mundo. Porque existem oportunidades para todo mundo e a todo momento. E eu não estou falando aqui nenhum discurso de meritocracia, não é isso. É apenas de olhar para o mundo que a gente tem que saber escolher a lente que a gente coloca diante do nosso olho. Legal. Muito bom. Bom, nós estamos aqui chegando ao final já. Eu queria que você desse... Você já falou do caderninho, acho que é uma coisa bem legal para quem está aí... Meia boca. Meia boca, né? Mas assim... eu queria suas considerações finais e uma mensagem bacana que você pudesse deixar aqui para todo mundo que tem essa vontade de prosperar, que às vezes não sabe como, qual caminho tomar. Então, dá um pouco da sua luz aí para a gente. Obrigado pela luz aí. Quem sou eu para falar algo de luz ou não, mas enfim. Eu vou começar primeiro com um pensamento rápido, olha. Para depois ir para a parte mais positiva. A vida acaba. E ela não avisa que ela vai acabar. Enquanto você fica pensando se deve ou não deve prosperar, a vida está passando. E um dia ela vai acabar. Eu tenho exemplos, todo mundo tem exemplos de pessoas que já partiram. Então não espere. Não é para agir de uma forma deslocada. Mas saiba que um dia vai acabar. E mais, isso eu falei para uma amiga uma vez, que estava naquele momento em Barcelona, fazendo uma pós-graduação. E eu falei para ela assim, sabe por que eu faço o que eu faço? Porque um dia, quando eu morrer, quem vai morrer sou eu. Ninguém vai morrer por mim. É a minha vida. É o meu coração que bate dentro desse corpo. Então, isso me move a acreditar cada vez mais em mim, com humildade, mas saber que existe um Marcelo que bate dentro. E esse Marcelo tem anseios, esse Marcelo tem benefícios que quer propiciar ao mundo, e especialmente a gente quer mostrar para as pessoas que é possível ter essa tal prosperidade. E de outro lado, a realização que a gente tem enquanto ser humano, indo para a parte positiva agora, ela é derivada, ela é consequência da realização que a gente faz para os outros. Cesar e eu costumamos dizer, nessa tal prosperidade, que ela só tem propósito quando as pessoas que nos procuram têm prosperidade. A nossa prosperidade, ela é decorrência, ela é consequência da prosperidade dos outros. Então, faça o bem para os outros, seja voluntário, seja profissionalmente. Mas exista enquanto ser humano, porque a vida é sua. E um dia, quando ela for terminar, vai ser a sua também. E vai ser a sua história. E mais, quando você tiver 80 anos, imagine esse exercício. Quando você tiver 80 anos e olhar... Eu tenho 52 anos, eu falo idade para todo mundo, não tô nem aí. Mas daqui a 30 anos, em 2050, Marcelo, eu vou ser um senhor de 82 anos. E eu vou olhar lá para trás.
para falar com aquele cara de 52 anos. Eu vou ter orgulho desses últimos 30 anos? Ou eu vou apenas lamentar aquilo que eu não fiz? Eu quero ser um senhor de 82 anos e falar para esse cara de 52, cara, eu tenho orgulho de tudo o que você fez. Obrigado por ter percorrido a história que você percorreu. É isso que eu quero dizer para as pessoas. Muito legal. Estão pedindo aqui para esticar, mas eu acho que a Ediane até falou, fala um pouco mais para aquelas pessoas que só estão vendo o lado negativo. Eu acho que você deu esse recado agora do seu site, do seu Instagram, para as pessoas te acompanharem, que eu acho que você tem muito a contribuir com muita gente. Por isso que eu até te agradeço muito, muito de você ter participado dessa live com a gente, ter dado esse recado e ter trazido esse tema que é tão interessante, tão instigante. Eu tenho certeza que a gente podia ficar aqui horas falando, mas eu acho que é isso mesmo, até dar um gostinho de quero mais, depois a gente combina uma outra live, vamos falar outras coisas, mas dá aí o seu endereço para as pessoas te seguirem, que eu acho que você contribui, você tem um blog maravilhoso, que você está sempre escrevendo e ajudando milhares de pessoas. Queria que você deixasse, por favor, aqui para a gente. Primeiro, vou te dar, obrigado, eu vou informar, mas quero que saibam que a gente entende que prosperidade só é prosperidade quando é para todos. A sua prosperidade depende da prosperidade dos outros. É isso que está por trás de tudo que a gente fala, faz, grava. E o nosso site é www.prosperidade.com.vc. VC de você. O nosso Instagram é @essa-tal-prosperidade, para quem está entrando pela sua conta, @essa-tal-prosperidade. O nosso Facebook também é Essa Tal Prosperidade. E o nosso canal no YouTube também chama-se Essa Tal Prosperidade. Não é brincadeira o que a gente está fazendo. Eu não estamos brincando de ajudar as pessoas. É algo muito sério e muito profundo. E tem altíssimo valor de existência para a gente. E é por isso que a gente entende que prosperidade realmente é prosperidade. Não que seja algo fácil, automático. Por isso que tem a palavra tal no meio do nosso nome. Mas ela é possível. E quero de coração te agradecer essa entrevista, esse bate-papo, porque propiciou até que eu mesmo acessasse conteúdos meus que fazia tempo que eu não visitava e poder trocar ter essa oportunidade de trocar com tanta gente. Muito obrigado. Obrigada a você. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Muito obrigada, gente. Um grande beijo para todos e até a próxima. O detalhe, a gente vai deixar, desculpa te falar, essa live vai estar no nosso YouTube também, para as pessoas que quiserem assistir, também no seu canal, porque tem que compartilhar. Desculpe, mas muito obrigado. Muito obrigado. Imagina. Obrigada, gente. Obrigada a todos aí que acompanharam a gente. Tchau.